Olá, seja bem-vindo a esse vídeo. No vídeo de hoje, nós vamos conversar com uma humanoterapeuta, a Gisele Magalhães. Gisele, seja bem-vinda. Obrigada, Sidney. É um prazer estar aqui com você para compartilhar um pouquinho do meu conhecimento com outras pessoas. A gente está muito feliz que você está aqui também, a gente quer aprender com você. E eu gostaria que você começasse falando. Você é uma humanoterapeuta, uma terapeuta holística. O que o terapeuta holística faz? Que cuidados que a gente pode procurar quando a gente vai num terapeuta holístico? É assim, a terapia holística, ela trata a pessoa como um todo. Uhum. É diferente de quando você vai num médico especialista, num ortopedista, num psicólogo, num cardiologista. Isso, obrigada pela ajuda aí, que fugiram as especialidades aqui. Uhum. Que ele vai e te analisa a partir de uma queixa, né? Uhum. Mas ele é especializado naquele pedacinho, né? Sim. Seja num âmbito físico ou num âmbito emocional, né? Porque no caso psiquiatra e psicólogo é mais linha mental e as outras especialidades aí para cuidar do físico. Sim. O terapeuta holístico cuida do todo. O que é o todo? É o corpo físico, corpo emocional, corpo mental, as energias e a parte espiritual. Então ele cuida. Por isso chama holístico, vem de holos, do todo. E o humanoterapeuta, ele pode ser considerado também um terapeuta holístico, só que ele trabalha com uma metodologia que é chamada método humanoterapeuta. Por isso tem essas duas nomenclaturas, mas terapeuta holístico, ele abrange mais técnicas, vamos dizer assim, do que o humanoterapeuta. Bacana. Aqui no nosso canal tem pessoas que já conhecem o trabalho do terapeuta holístico, do humanoterapeuta, e tem gente que não conhece. Então, a gente vai fazer perguntas para você, pensando naquelas pessoas que nunca ouviram falar e que estão querendo aprender e estão querendo entender. Você estava falando agora há pouco sobre energia. Nós somos afetados pelas energias? Como é que funciona? A gente pode ter um excesso de energia positiva, um excesso de energia negativa? A gente tem como fazer essa harmonização dessas energias? Sim, na verdade, tudo é energia. O que é que a gente precisa entender? Depois do surgimento da física quântica, quanto mais a ciência tenta comprovar a matéria, mais ela chega na energia. Até um tempo atrás, entendia-se que a menor camada, o menor que a gente teria no nosso corpo físico, que é matéria, seria a célula. Sim. Depois os estudos da ciência foram aumentando e aí você hoje já desmancha a célula e chega em outra camada, que você desmancha outra camada, e a hora que não tem mais nada, chega naquele vácuo. Então, assim, é falado que o nosso corpo físico, não só do ser humano, qualquer coisa física, seja uma parede, um carro, uma casa, é a formação da energia condensada, né? E se a gente for também analisar as questões energéticas, o que a gente ouve com o nosso aparelho auditivo são frequências vibratórias de energia. Sim. Tanto que são essas frequências que o rádio transmite, que a televisão capta, né? Então são essas ondas vibratórias energéticas, que daí tem um aparelho, então seja o celular, a televisão, o rádio, esse aparelho decodifica essa energia e a gente pode ouvir, pode ver, e a mesma coisa é com o ser humano. Nós temos um aparelho visual, nós temos um aparelho auditivo que decodifica essas energias. Então, tudo à nossa volta é energia. A gente tem dificuldade, né, de entender a energia porque a gente não consegue ver, né? Isso. Aí a gente tem uma limitação de entendimento.
Sim, sim. Só que se a gente começa a olhar um pouquinho, assim, por exemplo, na questão do som, né? A energia que o nosso aparelho auditivo capta, a frequência vibratória das 7 notas musicais e as suas variações ali, né? Mas eu tenho um som que o meu aparelho auditivo não capta, que, por exemplo, é o ultrassom. Sim. Quando eu vou fazer um exame de laboratório de ultrassom, é som. Só que a gente não tem ouve. Capacidade auditiva para decodificar aquela vibração que está fora das 7 notas musicais. A mesma coisa com a visão. A visão que o nosso aparelho visual capta são as 7 cores do arco-íris e as suas variações, né? Então, a gente tem essa limitação física por causa do que eu consigo ver e do que eu consigo ouvir, porém, é só você parar para pensar um pouquinho que dá para entender que tudo à nossa volta é energia. E na linha holística, para quem segue uma linha mais oriental, agora há pouco eu falei que o holístico trata corpos, né? Então, pela linha oriental, a gente tem 7 corpos. Então, o corpo físico é o corpo mais denso, é o último, corpo número 7. E o corpo primeiro é o nosso corpo de luz, a nossa centelha divina. E cada um desses corpos captam determinada frequência de energia. Então, aí um deles é o corpo emocional, que vai captar as energias das emoções, e temos o corpo racional, que é chamado também de mental inferior, que é onde a gente vai captar e trabalhar com toda a questão mesmo, 1 mais 1 é igual a 2, eu tenho que sair daqui para chegar lá, então eu vou seguir uma reta, então é toda a parte lógica de raciocínio, né? E temos também a aura, né? Que é um campo de energia em volta do nosso corpo. E é essa aura que nos conecta, em primeiro lugar, com o ambiente ou com as outras pessoas. Se a gente é atento nessas questões energéticas, você sabe, quando você conhece uma pessoa que você nunca viu, se aquela pessoa você pode abraçar, ou se você deve cumprimentar com um aperto de mão. É energia, porque o primeiro contato é a minha aura com a aura do outro. O nosso campo então, com o campo do isso, outro. O campo energético, o meu campo energético com o campo energético do outro. É a mesma coisa quando você vai num ambiente que você fala, nossa, não estou gostando daqui, a energia daqui não é boa. A gente usa as expressões. Sim, né? Muitas vezes você vai num ambiente desses e sai de lá descarregado de energia, né? Parece que toda a sua energia foi sugada. Isso, sim, isso mesmo. Você falou dos corpos, né? E também, não sei se a gente pode falar como filosofia oriental, a gente tem os chakras, né? Que são os centros de energia. Você também estuda os chakras? Sim, porque os chakras, eles são o quê? Na verdade, nosso corpo, ele é todo formado de chakras. Sim. O chakra, a gente explica como ele sendo um vórtice de energia. Imagine um funil aonde a energia ali, ela tem movimento, ela tem uma determinada rotação, e por esse funil é que a gente troca de energia com o ambiente e com outras pessoas, né? Então, por esses chakras, tanto eu recebo energia, como eu ofereço energia. E, assim, o nosso corpo, se a gente pudesse ver, cada poro que a gente tem no corpo é um chakra. Só que nós temos 7 principais chakras, né? Que ficam ao longo da nossa coluna. E cada chakra vai representar e afetar uma área da nossa vida, um órgão
do nosso corpo, uma glândula do nosso corpo. Sim. E existem os chakras chamados chakras menores. Por exemplo, nós temos chakras na palma das mãos. Ele não é um dos 7 principais, mas nos tratamentos energéticos de captação de energia e transmissão pelas mãos, é através do chakra da palma da mão que a transferência energética é feita. Que ela acontece, né? Isso, que ela acontece. Existe algum sinal de que a gente pode estar com as energias desequilibradas ou que a gente possa estar obstruído, com as energias obstruídas, alguma coisa assim? É mais perceptível essas obstruções energéticas quando você tem algo instalado já no corpo físico, né? Então, por exemplo, uma doença. Se eu tenho uma doença, ou não digo nem uma doença, mas vamos imaginar assim, o chakra laríngeo, que é o chakra que fica na garganta, né? Uhum. É o chakra responsável não só pela fala, mas por toda a expressão que a pessoa tem. Então, se uma pessoa gagueja, tem a ver com a fala, tem a ver um desequilíbrio também com o chakra laríngeo. A pessoa muito tímida, que não consegue se comunicar direito, tem a ver com o chakra laríngeo. Agora, o que é importante entender é assim, eu falei há pouco que nós temos 7 corpos. Sim. Quando a doença se instala no corpo físico, ou uma situação na vida, como uma gagueira, nesses exemplos que eu dei, né? Ou a pessoa muito tímida e tal, todos os outros corpos já foram afetados. Porque no âmbito energético, o último é o corpo físico. Então, assim... As coisas acontecem primeiro nos corpos energéticos e depois no corpo físico. E aí, se você não consegue lidar com a situação, com a emoção, muito ligado com a emoção, isso acaba virando um bloco energético, que é o que a gente fala dentro do método manoterapeuta. Uhum. Você atrai a energia que você vibra. Nós somos ímãs energéticos. Então, se eu vivo uma situação de medo, tudo que eu vivenciar de medo é como, imagina a bola de neve que você vai empurrando e ela vai crescendo? Sim. Então, isso. Então, esse bloco energético vai crescendo. É lógico que esse bloco, no exemplo que eu dei do medo, ele começou em algum momento. Sim. Só que se eu não conseguir lidar, não conseguir tratar, depois tudo que tiver afinidade com a vibração medo vai somar nesse bloquinho. E esses blocos energéticos é que interrompem a forma como a energia circula no nosso corpo. Quando é que acontece a doença? Imagina um caninho, imagina as veias, né, que a gente tem no corpo. A pessoa cardíaca, por exemplo, né? Quando é que ela tem um infarto? Quando entope. Sim. E energeticamente falando é a mesma coisa. Então, se eu tenho um bloco energético que vai crescendo, 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 de repente, o trajeto da energia não passa. E aí ele tem que sair de alguma forma. É a hora que vem a doença. Quando a pessoa, por exemplo, identificou algum desses sintomas que você acabou de falar aí, né? Que tratamento que ela deve procurar? O que ela deve fazer? Olha só, todos os tratamentos holísticos têm a sua importância, a sua validade, e também os tratamentos físicos, com medicações holopáticas, homeopáticas, enfim. O que é preciso entender? Normalmente, quando eu vou a um médico alopata, porque uma doença já está no meu físico, ele vai me medicar para o físico. Normalmente, ele está tratando a consequência, ele não está tratando a causa. Sim. Né? Então, nós ainda temos uma cultura um pouco enraizada de procurar os tratamentos energéticos quando nada mais deu certo. Verdade. Quando deveria ser o contrário. Por quê? Existem práticas com o pêndulo, com um aparelho que chama dual hold, que é uma varetinha assim, que faz as medições energéticas
E as medições energéticas, fazendo com esses aparelhos, com o pêndulo, seja o pêndulo direto em cima do corpo, ou usando uma mesa de radiestesia ou uma mesa de radiônica, ele vai medir no âmbito das energias o que é que está acontecendo. Então, sim, às vezes, a pessoa ainda não tem instalado uma doença no físico, então ela não procura um tratamento energético porque, na verdade, ela não está... Às vezes ela está sentindo a emoção diferente, mas ela não tem, as pessoas, na grande maioria, não tem essa prerrogativa de procurar um tratamento energético para tratar nos corpos energéticos antes de atingir o físico. Normalmente, principalmente no método humanoterapeuta, eu vejo as pessoas virem e dizerem assim: eu já tentei de tudo e nada funciona. Né? Então, vai como um último pedido de socorro, né? E quando, na verdade, deveria ser um primeiro, né? Sim, mas, assim, é uma mudança de cultura, de mentalidade, de aceitação, né, do mundo das energias. Eu acho que nas culturas orientais, essa aceitação é muito mais fácil que na nossa. Sim, porque lá, na medicina tradicional chinesa, eles já têm todo o entendimento dos meridianos energéticos, dos chakras, dos pontos que a acupuntura trata, que são os pontos de acúmulo de energia, né? E eu diria mais, como eu vou dizer no Brasil, porque eu não sei lá fora, né? Mas, assim, os planos de saúde que as pessoas têm não abrangem esse tipo de tratamento. Não. Né? E as pessoas acabam se norteando pelas especialidades médicas que ali existem e procurando, muitas vezes, até por uma questão financeira, né, e tal, o que tem dentro do plano de saúde que ela tem. E ela está certa em fazer isso, né? Porque ela não tem uma outra... Sim. Eu acho que a gente já evoluiu a partir do momento que o SUS, né, o Sistema Único de Saúde, incluiu as terapias como parte de tratamento dele, né? Sim. Como sendo terapias aceitas, porque até então nem isso se tinha, né? Tinha, verdade. Então a gente já vê dentro dos hospitais a aplicação do Reiki, a gente vê dentro dos hospitais o uso maior das plantas medicinais, né? De floral, óleo essencial. A gente já vê esse campo que atua mais no energético começar a ser praticado, mas eu acho que a gente ainda está engatinhando nessa postura. Nossa, tem tanta coisa que eu queria conversar com você, mais sobre os florais, sobre reiki, sobre tantas outras coisas, mas a gente já está há bastante tempo, o vídeo vai ficar muito longo, então, né? Para as pessoas ficarem com gostinho e quererem assistir um próximo vídeo, a gente vai encerrando o vídeo por aqui. Gisele, se a pessoa quiser entrar em contato com você para saber mais, para agendar uma consulta com você, como é que ela faz? Eu tenho um e-mail do espaço que eu atendo hoje, é um espaço próprio, mas enfim, ele tem uma nomenclatura. O e-mail é contato.caminhosdaenergia, caminhos no plural, então contato.caminhosdaenergia@gmail.com. Tá aparecendo aqui e também no Instagram e no Facebook eu tenho as páginas com esse nome. Então, no Instagram é Caminhos da Energia e no Facebook é caminhosdaenergia.terapias. Podem entrar em contato comigo pelo direct também das duas redes sociais. Legal. Gisele, muito obrigado por você ter se disposto a estar aqui com a gente para gravar esse vídeo. Quero te agradecer bastante. Foi um vídeo assim, maravilhoso. Eu acho que para quem nunca teve contato com esse tipo de terapias, com a terapia holística ou com a humanoterapia, eu acho que hoje ela já acendeu uma luzinha lá no coração dela para procurar saber um pouquinho mais.
Eu fico muito feliz de ter sido convidada, de poder estar participando também. E estou aqui à disposição, se quiser fazer lives com temas mais dirigidos e específicos também, eu estou aqui sempre que precisar. Muito obrigado, gratidão mesmo. E até o próximo. Eu que agradeço. Um grande abraço. Até, então. Um abraço. Tchau, tchau.